acredito que a família do senhor já veio desse ramo, não. Conta um pouquinho para nós como que foi a vida do João lá atrás. A cara do seu João, ele até uma fechada de olho. Eu não gostaria de contar porque vocês vão chorar. Não, mas aí estamos aqui com eu acho que primeiramente, antes da gente já ir lá, da onde veio, papapá, como começa a história do seu João? Quem são os seus pais? De onde o senhor veio? Onde o senhor nasceu? O senhor é aqui do estado de São Paulo? Eu sou do estado de São Paulo, nasci numa cidadezinha próxima de São José do Rio Preto que se chama Cedral. Cedral. Meu avô tinha uma fazenda de café lá na região e o meu pai e os irmãos dele trabalhavam, a família toda trabalhava na fazenda. Na roça de café. E depois o meu avô faleceu e os irmãos decidiram vender a fazenda, repartiram as heranças. O meu pai comprou propriedade lá para Jales e eu fui para lá, né? O senhor tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Eu tinha uns 10, 12 anos. Molecota. Tudo. Eu fui para lá e fiquei lá um tempo. E quando eu estava mais ou menos com 16, 17 anos, me despertou o interesse de ir para São Paulo. Eu sou o filho mais velho da família de 4 irmãos. E aquele tempo, São Paulo tinha um progresso fantástico, as indústrias, está sempre precisando de mão de obra, né? Sim. E você ia para São Paulo, no dia seguinte, se você fosse visitar uma empresa, uma indústria, ela já te encaixava para trabalhar. Estava buscando mão de obra. Então, o pessoal que ia para São Paulo, depois, quando voltava lá, passeio, visitar a família, contava um monte de vantagem, deixava a gente louco para ir também, né? E foi o que eu fiz. Aí eu vim para São Paulo, comecei a vida lá, entrei numa metalúrgica, mas não me dei bem com ela, e aí eu já tinha mais ou menos um dom para comércio, para negócio, lá no sítio, no interior. Eu morei no sítio, na lavoura. E lá trocava galinha por porco, trocava porco por bicicleta e fazia os rolinhos de fim de semana. Uma delícia o rolinho, a diversão era essa, né? Uma hora levava vantagem, outra hora levava prejuízo e bola para frente. Aí eu entrei numa empresa que vendia coleções de livros, aquelas coleções que geralmente o pessoal tem nas estantes, aquelas coleções bonitas, né? A famosa Barça. Tinha Barça, tinha muitas coleções, tinha coleção de história, coleção de vários assuntos que a criançada precisava para estudar, fazer trabalho, é o que tinha na época. E a Barça, para quem tinha, era a mesma coisa um troféu, né? Só que a Barça era uma obra que não estava ao alcance de muita gente. Poucos, né? E eu então vendia umas coleções mais baratas, mais popular. E fui trabalhando lá em São Paulo, fui me virando. Bateu muita calçada, que nem o caipira fala, né? Não tinha carro, andava de ônibus e fui aventurando, morando em pensão, né? Mas sempre com aquela perspectiva de crescimento. Sim. Então, chegou uma época, em 1969, tinha uma professora que dava aula em São Paulo e ela era daqui de Sorocaba. E ela conseguiu, nas férias de julho, ela conseguiu uma classe para dar aula aqui em Sorocaba. E a empresa pediu para mim vir receber umas prestações que ela estava devendo lá. Ela deixou o endereço e eu vim. Eu vim um sábado para Sorocaba de ônibus, levei 4 horas de cometa naquela época, pela Raposo Tavares. Caramba. Era só caminhão e não tinha como ultrapassar. Era curva e lombada, curva e subida. E foi assim. 4 horas. Aí eu fui na casa dela, ela pagou e almocei lá. Vendedor de livro almoçava muito na casa de cliente, né? Naquele tempo era muito importante, porque eu ganhava pouco. E quando eu tinha uma boia era sempre melhor. Além de ser de graça, era boa. Olha que coisa boa. Mas então, aí ela me convidou para um baile. Que era aniversário de Sorocaba em agosto. Né, que Sorocaba faz aniversário dia 15 de agosto.
E eu gostava muito de baile, né? Então eu vim nesse baile. Olha. Vim nesse baile e fiz bastante amizade com as amigas dela, com o pessoal. Sorocaba era bom de mulherada, então? Nossa, sempre foi, né? Sempre foi. Seu João. Tanto é que eu casei aqui. Eu achava que não ia casar nunca. Aquela vida de São Paulo que cada dia paquerava uma, depois não achava mais. É verdade, eu paquerava. Não é que não tinha WhatsApp, não tinha nada, seu João. Era um tempo bom. Aí eu vim, fiz amizade com várias amigas dela que faziam faculdade, lembra do Facas? Sim. Que é a faculdade. Facas. Então, tinha pedagogia aí e elas faziam esse curso. E aí eu comecei a frequentar Sorocaba, fiz amizade e tal, e comecei a gostar, porque Sorocaba era uma cidade bem hospitaleira, né? Eu me encantei com o pessoal tão próximo de São Paulo e um pessoal muito acolhedor. Eu tive, olha, uma paixão por Sorocaba na época. E pedi para a empresa lá que eu trabalhava, pedi para abrir um campo de trabalho aqui. Aí eu vim para cá e eu comecei a fazer divulgação de livros universitários nas faculdades. Aí eu fazia faculdade de Direito de Sorocaba, né? FAD. Aí tinha Facas lá. Aí tu tinha faculdade de Direito. Itapetininga tinha outra faculdade lá na Fundação Carnico Bazarian. O senhor estava de carro já nessa época ou não? Ainda não. O senhor estava rodando de ônibus. Estava rodando de ônibus. Rodando de ônibus. Aí no segundo ano que eu estava em Sorocaba, eu já comprei 4 pneus. 4 pneus com a máquina para rodar, senão eu ia rodar com 4 pneus sem nada. E qual foi o primeiro carro, já que o senhor falou? Uma Kombi. E a livro pra caramba ali A dentro. Kombi era tão interessante que quando eu batia uma porta, abria outra. Ela ficava mais na oficina do que trabalhando, porque eu não tinha experiência. Enfiaram uma Kombi velha de mim, cheia de problema, que foi uma experiência boa. Mas o senhor começando a vida ali, ela... Ainda bem que eu já estava trabalhando bem e eu aguentava pagar o conserto dela, senão nem isso eu ia ter, né? Vai gastar com peça e economizar de outros lados, né? Logo eu mudei de Kombi, já troquei por uma outra melhor e fui avançando, né?